Guiné, Pembe maior, oh Guiné, Pembe maior, saravá meu pai Guiné, Pembe maior, com força de São Miguel, Pembe maior. Hoje, dia 1º de maio de 2015, vamos dar início a fatos, histórias ligados à raiz de Guiné, com o pai Mário Tomar, filho espiritual carnal de Mati Silva. Vamos contar um pouquinho dessa história para que tudo isso fique bem registrado, bem contado, para que as dúvidas que pairam sobre toda essa história fiquem claras e que a gente consiga registrar e guardar com muito carinho todos os fatos que ele vai relatar. Pois bem, é um tempo muito distante, a memória das pessoas está um pouco fraca. Eu já tenho 72 anos e eu, quando entrei, conheci o Mata, tinha 21 para 22. Lá se vai tempo, muito tempo. Mas tem coisas que me foram guardadas na memória, docemente na memória, e que são coisas que até hoje parece que quando eu fecho os olhos eu as vejo escritas. Eu conheci o Mata depois das primeiras incorporações que eu tive em terreiro, sem nunca ter desenvolvido, sem nunca ter frequentado terreiro, e que conheci um médium que naquela época não conhecia absolutamente nada de Umbanda, porque fui criado na Europa, coisas extraordinárias. Não podia dizer se eram boas ou ruins, mas eram extraordinárias. Porque eu me lembro que recebia uma entidade que ele adivinhava, descrevia, sem me conhecer, sem nunca ter me visto, tudo que tinha passado na sua vida, com datas, com precisão de datas, e o pior, tipos de pessoas e nomes. E todo mundo respeitava o homem, tinha medo dele. E eu sempre fiquei de pé atrás, não sei porquê. Sempre fiquei de pé atrás com aquele camarada. Mas acedi ir no terreno dele porque ele me falou que eu tinha uma missão. E se essa missão era de Deus, se era divina, se era de Umbanda, se era das entidades, eu não sabia bem o que era aquilo isso. Mas acedi ir, porque na verdade a minha vida até então tinha sido uma briga, tinha sido uma guerra terrível. Eu conquistava tudo na base da força, da lei, da briga. E não é uma pessoa feliz. Passei lá achando que eu iria encontrar Deus com uma outra capa, com uma outra vestimenta. E quando cheguei, me pareceu assim, mas esse sonho se desvaneceu imediatamente. Porque o camarada era uma pessoa muitíssimo vaidosa, tinha mania de aterrorizar todo mundo, e disse que eu deveria seguir as ordens que ele ia me dar para chegar a ter um pouco mais de harmonia na minha vida. E essa harmonia, na verdade, durou muito pouco. Durou até o dia que não foi tão longo, desde o começo até esse dia não se passaram tantos dias, uns 14 ou 15 dias, talvez mais,
que disse uma coisa que me desagradou e eu não engoli. Fui questioná-lo e ele quis vir com a sua pretensa autoridade e garbosidade em cima de mim, e eu, como naquela época tem gente que tem pavio curto e eu não tinha nem pavio, e aí Deus se inevitável. Eu não ia dormir com uma coisa daquelas, moleque que eu era irresponsável, e eu chutei o balde. Então saímos na pancada, assim, no cacete. E o incrível é que ele, com toda a arrogância, com tudo, e com todo o terreiro do lado dele, acabou levando a pior. Aconteciam fatos na minha vida que eu fazia um desastre por onde passava, e eu não tinha consciência disso. Quando me mostravam as coisas, eu ficava me achando o diabo, né? Como eu fui criado em Portugal, e quem é assim um pouco atracanado, atazanado, os padres dizem que é o diabo, porque lá a predominância era católica. Eu achava que eu não tinha me emendado, iam passando os anos, ia ficando mais adulto, e eu continuava pior. Até que essa pessoa me fez o maior favor. Até hoje eu agradeço isso, que alguém queria me fazer. Veio dizer alguma coisa que eu achava naquela época que era certo, que médium novo tem uma mediunidade tão forte que ele não pode controlar porque não conhece, que ele prejudica todas as pessoas que estão ao seu redor, inclusive a família. A minha mente lógica me disse uma coisa: eu era muito genioso, se alguém me tinha um gênio danado, terrível. Se alguém pisasse no calo, ia sofrer as consequências. Mas, na boa, eu amava todo mundo, era uma pessoa até muito dócil, como sou até hoje. Uma pessoa com uma doçura, uma certa ternura, doçura, compreensão. Agora, se passasse a mão contra pelo, aí era uma coisa terrível. E o que ele fez? Como eu estava na casa de família, da minha família, foi dizer para a matriarca dessa família, que era uma tia minha, de nacionalidade espanhola, que eu prejudicava a família, assim e tal. E comecei a ouvir insinuações da minha família, que eu devia sair de casa, mesmo sem ter para onde ir, que eu devia sair de casa. E eu comecei a me questionar e ver que aquilo não tinha racionalidade nenhuma, aquilo que mas procurei me informar sobre isso. Como digo, não entendia nada de Umbanda. Procurei algumas pessoas entendidas, escritores de Umbanda, e camarada que escreve, presume-se que saiba aquilo que está dizendo. Li alguns livros, não cito nomes por respeito, e não me diziam absolutamente nada. Até que um dia, chegando na livraria Freitas Bastos, eu vi um livro de um autor que eu nunca ouvi falar, até porque tinha um nome esquisito, tinha um W. da Mata e Silva. Mas na capa tinha um desenho muito sui generis, uma palma da mão com uns traços e marcados A, B, C, assim. Eu peguei aquele livro que se chamava Umbanda e o Poder da Mediunidade. Eu achei que ali tinha talvez como se diz, a resposta às minhas questões. Olhei o livro assim numa página e outro, vi que tinha muita lógica, comprei e levei para casa. Li aquilo numa noite, dando gargalhadas, porque o que estava escrito naquele livro parecia que eu tinha escrito aquilo, embora eu achasse que não entendia nada de Umbanda. Ali estavam os meus conceitos mais íntimos. Eu sei que isso foi em 1968 para 69. Ali estavam escritas as respostas a todas as minhas questões. A ponto de eu achar que eu tinha escrito aquilo. Como? O que o autor tinha escrito e o que eu pensava, digo, nós nos afinamos muito, vou procurá-lo.
tive uma outra grande surpresa, porque também eu tinha na minha mente que a Umbanda era uma religião africana, vida de escravos. Eu achei que ia ver um negro, gordo, grande, velho, e quando me deparei com o Mata, quando eu consegui achá-lo, que andei uns 3 meses atrás dele, vi uma pessoa normal, uma pessoa, um europeu, brasileiro, assim, magro, nervoso, com um óculos fundo de garrafa, que me atendeu com muita cordialidade e fez uma coisa surpreendente. Me perguntou o nome, pegou um copo, uma vela, fomos para um lugar mais reservado, num escritório pequeno. Ele começou ali a passar a minha vida ali, coisas que me interessavam naquela hora. E me falou para ir, me perguntou se eu conhecia Itacuruzá, porque era lá que eu tinha terreiro, e me perguntou se eu podia ir lá. Isso era uma segunda ou terça-feira, quando eu consultei, no sábado próximo. Pegasse um trem que ia para Mangaratiba, da Litorina, acho que era isso, e perguntasse, saltasse Itacuruzá, perguntasse onde era o bairro Brasilinha, perguntasse pelo seu Mata Silva, todo mundo conhecia. Não precisou tanto, que eu quando cheguei na estação, verifiquei que um grupo de 5 ou 6 pessoas estavam com um dos livros dele na mão. Eu identifiquei o livro e digo, é só seguir os que eles vão me levar lá, vão para lá. E assim foi. Cheguei lá, era véspera ou dia passado, de 3 de maio, dia de Preto Velho. Bom, o seu Mata me apresentou aquelas pessoas, lógico, já me conhecia, e como português, sofri logo as gozações costumeiras, né, dos portugueses que estão no Brasil. Eles davam muita risada, contavam muitas piadas assim, riam, lógico, e eu não tinha motivo nenhum para rir, porque quem sabia o que estava passando era eu mesmo. Mas também não me aborrecia, porque quem não ri, não acha graça, também não se aborrece. Isso eu já tenho desde menino. Porque se eu me aborrecer, é para aborrecer mesmo. Veio à noite a sessão, e o seu Mata falou, começou a sessão costumeira, uma coisa que eu nunca tinha, de uma maneira diferente das outras sessões. Agora o que eu estranhei é que não tinha ninguém com colares, com saias rodadas, com balangandãs, com coisas, com tambores, com nada. Era um silêncio quase absoluto, onde se distinguiam bem só os pontos cantados, sem palmas, sem nada. Uma harmonia incrível. E ele, uma defumação com as pessoas normais, defumando homens primeiro, depois mulheres, e depois vinham as defumações especiais que eram feitas individualmente, e para qual uma dessas defumações eu fui chamado. Uma cerimônia profunda, mas simples, aonde terminou, o Mata disse que tudo que estava me cercando, me atrasando a vida, todo aquele baixo astral que me acompanhava tinha sido eliminado. Muito bem, acabou aquilo dali, começou a sessão em si, que consistia, na verdade, em incorporação de pretos velhos e a chamada de pessoas para consultar pretos velhos. As pessoas apanhavam uma ficha, coisa que eu não fiz, mas que já fiquei muito contente quando me disse que tudo aquilo que me afligia tinha terminado. Até que em determinada hora desceu num ponto cantado para pretos velhos, estavam aqueles pontos de chamada. Eu comecei a sentir a presença de Preto Velho e fiz pressão para que ele não me incorporasse, porque eu já tinha incorporado, como eu falei anteriormente. Até que um cambono gentilmente disse: esteja à vontade, deixe vir essa entidade.
que a entidade que eu incorporei foi, falou até o Painé, que era quem estava, era o chefe do terreiro, estava incorporado. Lá ele, num idioma que só eles entendem, conversaram em 2 ou 3 minutos, não sei precisar quanto tempo, e se despediram, voltei ao normal e tal, e a sessão prosseguiu com uma cerimônia para um irmão que eu conheci naquela hora, que é Ivan Horácio Costa, mestre Itaúmã, que na época que eu entrei lá já era mestre, uma pessoa a quem eu respeito muitíssimo, e de uma cerimônia também de uma simplicidade incrível e de uma profundidade que a minha sensibilidade, na época, mesmo sem saber porquê, ela conseguiu registrar. Acabou aquele, como se diz, a sessão de Preto Velho, e eu comecei a escutar, teve um intervalo curto, talvez uns 10 minutos, e veio a sessão de Exu. Quando eu vi que as músicas falavam de Exu, eu já tinha recebido uma coisa que eu achava horrorosa, pela maneira de se apresentar, que parecia um trovão, uma trovada, uma tempestade. Eu saí, ia lá para a rua, disse, isso aqui que é um terreiro que a gente vê que é maneiroso, educado, e era aquela entidade aí uma vergonha. E eu fui agarrado pelo cabelo, quando ia botar no terreiro, no recinto do terreiro, era do recinto do terreiro, para a rua, fui agarrado pelo cabelo e fui levado lá. E quando eu cheguei lá, vi uma entidade do mestre Mata, incorporada, mas ajoelhada na areia. Eu não sabia nem se era entidade feminina ou masculina. E me aproximei e a entidade me estendeu a mão como fosse uma pessoa humana, assim como se cumprimentam as pessoas. E eu disse, boa noite, compadre. E a entidade disse, eu não sou compadre, sou a comadre. E notei realmente que, embora a voz de homem tinha alguma coisa de feminino, mais doce, mais maternal, quero dizer assim, não afeminada, mas não largou a mão da minha mão. E de repente eu senti a trovoada chegar e não teve como resistir. Essa entidade chegou e salvou a outra entidade que me disse que não era compadre, que era comadre, era uma entidade feminina, salvou-a pelo nome dela, que além de ser uma pombagira tem nome, não fosse Maria, fosse Joaquina, Angélica, Sionara, qualquer coisa assim. E também disse quem era. Eu disse, salve fulana, eu sou fulano, disse o nome dele neste mundo e no outro. E o meu aparelho, o meu cavalo não veio aqui. Ele foi trazido porque a dona dessa tronqueira é você, o terreiro é seu, e você vai tomar conta e dar conta. Aí conversou mais algumas coisas que também sei, também estou falando isso, por um cambono na hora, que se aproximou, chamado Ludovico, que o Ivan, mestre Itaúmã, de amizade, me deu para que pudesse apelidá-lo de Tata Mironga, um camarada cheio de mironga, cheio de segredos, de mistérios. E aí acabou essa parte, e nós continuou a sessão, até que terminou. No término da sessão eu tive que dormir lá, porque Itacuruçá naquela época e até hoje era um lugar a 120 quilômetros aqui do Rio, e não tem condução depois das 23 horas, 22, 23 horas. E eu fui dormir numa cama de campanha, dessas barracas, dessas camas que não sei nem como chama, tem umas molas, uma lona assim, abre, não sei como é que lembra aquilo, drago, acho que era a cama drago,
Então faltava uma mão e eu dormindo num frio danado, mas assim, mas muitíssimo contente, porque tinha encontrado pessoas que realmente demonstravam o espírito de fraternidade entre todos do terreiro, que era pequeno. O terreiro devia ter uns 35, 40 metros quadrados no máximo, mas era uma fraternidade. No final da sessão pedi ao senhor Mata se podia tricotar e ele me franqueou a entrada, porque era a casa do pai eterno, era comandada pelo Pai Guiné, e eu me sentisse à vontade. E fiquei lá com o Mata até ao fatídico dia de ter que jogar cal na sepultura dele. Se passaram nesse tempo todo uns 40 anos, 30 e poucos 40 anos. Vem de tão longe da Ruanda, do além-mar, Pai preto, seus filhos chamam nesta banda, neste lugar. De tão longe da Ruanda. Termina a base porque eu fui preso político por causa de uma ação de pessoas que eu nem conhecia aconteceram em Itacuruçá. Ações às quais meu patrão, naquela época, estava ligado e não tinha me falado nada. E falaram em Itacuruçá, eu não devo nada a ninguém, eu vou lá. E, como eu digo, naquela época eu não tinha pavio, mas tinha consciência dos meus próprios atos. Eu sabia onde podiam chegar meus limites e quando podia botar o pavio, o curtíssimo que fosse para fora, ou não acender a vela. Noção de perigo eu sempre tive. E lá fui para Itacuruçá e nunca me aconteceu absolutamente nada. Antes, pelo contrário. Foi dali que eu comecei a ter vida própria, a verificar que alguma coisa Deus tinha me colocado nesse mundo para fazer alguma coisa. E tem princípios católicos que a gente deve respeitar, pelo menos aqueles que nos encaminham para as páginas pares ou ímpares, que são as páginas do bem no livro da vida. E aí eu fui. E a minha vida não mudou de uma hora para outra. Demorou um pouco até o mestre Mata verificar que eu podia ser uma pessoa de utilidade a ele e a comunidade umbandista e as pessoas que iam lá pedindo. Porque desde a primeira vez que eu incorporei Preto Velho, que houve uma coincidência dessas que só acontecem mesmo onde existe verdade. Que Pai Jacinto começou, a entidade que me escolheu honrosamente para ser intermediário dele, começou a consultar uma pessoa e os cambonos lá disseram: olha, esse médium é a segunda vez que vem nesse terreiro, não é desenvolvido, não pode dar consultas. Mas a pessoa tanto insistiu para pegar a benção do velho que permitiram que ela fosse lá falar. No meio da consulta, alguém chamou o Pai Guiné, número tal, e era a pessoa que estava consultando lá com a minha entidade. Chegou no Pai Guiné e o Pai Guiné disse: olha, aquela entidade já te falou isso, isso e isso, então eu não vou falar de novo, eu vou continuar a consulta onde ele terminou. E terminou a consulta. E aquilo ficou assim um ato meio
é inusitado, uma coisa que não acontece todos os dias em terreiro. A partir daí, eu tive um carinho muito grande, sem saber porquê, na verdade, dos médiuns que estavam lá com o mestre Itaúma, que eram médiuns de São Paulo, e dos próprios médiuns do terreiro. E se eu podia ajudar pessoas, sentado num banquinho, quase entorpecido, como que dormindo, sem me esforçar por nada, até, como se diz, fazendo um pouco jus à minha preguiça, que todo mundo tem um pouco de preguiça, que beleza. E eu me propus a fazer isso, só com uma coisa, me propus a fazer com sentimento. E depois é que se aliou a isso o conhecimento e a vivência de coisas do passado que o mestre Mata, mestre Apacani, foi me dizendo o que era e tal, me colocando conscientemente, e eu tinha uma facilidade muitíssimo grande de aprender aquilo sobre Umbanda, porque eu já tinha um conhecimento esotérico desde a época que eu cheguei no Brasil com 16 anos de idade. Então foi muito fácil assimilar aquilo, entender, compreender. Basta lhes dizer uma coisa que é realmente... o próprio velho Mata me falou isso. Minha entidade de Exu, no primeiro dia que incorporou para atender, começou a riscar ponto e a levar pessoas para a encruza. 1, 2, 3, 18, cheguei a levar 18 pessoas para a encruza. E o velho nunca reclamava, até porque eu era jovem e aguentava fazer isso tudo. Ele não, que já tinha idade e tal. Depois passei a ter a responsabilidade de encaminhar, de levar para a encruza, despachar os trabalhos que o seu Sete Encruzilhadas ou a Pomba Gira ou o seu Tranca-Ruas traçavam para ser despachado. Era eu que era encarregado disso. Eu fazia com a maior boa vontade. Era um varredor que se orgulhava de ser varredor de quem era. Ser varredor de quem era. Não só do mestre, como das próprias entidades. E fui desenvolvendo, a amizade foi se consolidando, a confiança foi se consolidando, até o ponto de que quando o mestre faleceu, as pessoas me confundiram com o seu filho carnal. Porque na hora que todo mundo o abandonou e achava que ele estava perdido, eu fui a pessoa que ficou do lado dele sempre. Ele ficou cego por um acidente numa operação de catarata, e quem ia buscá-lo e levar para médico, e tudo era eu, com o maior carinho, com a maior dedicação e respeito. Porque quem sabe, principalmente espiritualmente, deve ser respeitado. Mais uma vez, repito, quem sabe, quem conhece, deve ser respeitado. Não gosto hoje, na hora que eu estou lhes dando esse depoimento aqui, as pessoas me chamam de mestre, e eu sempre digo, prefiro que me chamem de irmão mais velho, porque ser mestre requer uma responsabilidade, uma coisa que eu não gostaria de incorporar a mim. Mas uma preta velha uma vez me falou, quando eu lhe disse que tinha saudade do meu velho, que era ele, me disse uma coisa muito fria, e assim, na lata: o velho agora é você. E eu senti aquilo e vi, parecia que tinha caído um capote de 1000 quilos nos meus ombros. Mas se eu me propus desde o início, do primeiro dia que eu pisei, a prosseguir na missão que o velho meu mestre tinha, aqui estou eu para poder cumpri-la, sem mentiras, sem invencionices, sem torcer fatos,
sem inventar datas e outras coisitas mais, que é o que pulula dentro da Umbanda hoje em dia. Hoje todo mundo quer ser mestre, ninguém quer limpar um terreiro, ninguém quer iluminar um gongá, ninguém quer ter a responsabilidade de dividir os custos da despesa que um terreiro dá, por mínima que for, mas dá. E normalmente o mínimo que for, para quem tem dinheiro é mínimo, para quem não tem nada é muito, mas dividir fraternalmente com aqueles que têm um pouco ou nada têm. E essa é a missão, é aquilo que eu aprendi do meu mestre carnal, dos mestres desencarnados, e o que eu gostaria de incutir e conscientizar aqueles que pretendem seguir a raiz de Pagné. Essa é uma condição sine qua non. Humildade, caridade e consciência, sabedoria com consciência para poder fazer. Não é sabedoria aleatória de falar um bocado de bobagens. Tirar da coisa da Umbanda, que é a própria natureza, querer modificar as leis da natureza. Querem conseguir somar quantidades heterogêneas, quando a heterogeneidade está dentro dessas próprias pessoas. Eles mesmos têm uma dualidade heterogênea. Pai, o que você pode falar um pouco para a gente assim, a respeito dessa questão de graus, que é uma coisa que ocupa e preocupa tanto as pessoas quando falam de Umbanda, esotérica, raiz de Guiné? Como é que se dão esses graus? O que você pode falar para a gente? Bom, graus, quer as pessoas queiram, quer não queiram, sempre vai haver. Porque quando você aprende a ler, você, na Terra tem uma coisa, começa do princípio e vai ser até o fim. No astral, no alto astral, também tem uma ordem, essa que vai de 1 ao 1000, e tem outra que vai do 1000 ao 1. Sendo que aqui na Terra, você começa no primeiro grau e tal, porque as pessoas entendem assim. No astral, tudo que é mais denso tem mais peso, naturalmente. Um anjo, se você botar numa balança, não tem peso nenhum, porque é mais puro. Então, quer dizer, ele pesa 1000 gramas, deve pesar uma. Então, nessas coisas eu quero que as pessoas que chegarem a ver esse depoimento comecem a pensar em que grau estão. Porque não adianta dizer que tem 1000º grau e ser uma pessoa cheia de rancores, de ódios, egoísta, de interesses 1000, que eu não vou descrever aqui porque todo mundo sabe, todos nós humanos passamos por isso. Então, aí está. Agora, dentro das igrejas evangélicas, uma coisa que eu até faço uma ressalva, acho que em todos os lugares onde se pronuncia o nome de Deus e se age em nome dele, as pessoas têm obrigação de ser gente boa. Em todos, pode ser na Umbanda, em qualquer lugar, na igreja isso, igreja, as várias denominações que tem por aí. E aquilo, faça o que eu digo e não o que eu faço, até pode ser admissível, mas depende em que proporções e em que circunstâncias e o quê. Mas estar imbuído não sei por quem, instituído por muito menos, se dizer A, B, C ou isso ou aquilo, e querer que os outros façam coisas que eles são incapazes de fazer, de mensurar ou sentir, isso é uma demagogia terrível. E o que você encontra mais agora é demagogia. Quando se fala em Umbanda popular e nas outras religiões que pretendem a raiz africana ou a ameríndia, tem muito mentiroso,
nessas coisas, muito mentiroso, muito. E incrível que quando começam a se engalanar de gente muito grande, mais mentirosos ficam, mais mistificadores, muitos conscientes e outros que têm, como se diz, megalômanos, começam a atingir graus assim, coisas de receber potentados, hierofantes e essas coisas mais assim, hierofantes. No entanto, se passarem por uma pessoa mendicando, são incapazes de meter a mão no bolso e tirar 10 centavos. E quando não tem dinheiro, pelo menos olhar com um olhar misericordioso, e já que não pode fazer nada, pedir a quem pode que faça alguma coisa. São incapazes, não sai nada disso. Nós todos somos circundados por uma energia que se chama aura, e essas pessoas podem enganar cegos, até dirigem cegos. Eu até acredito quando essas pessoas passam por um bocado de idiotices, de bobagens, e aceitam, e vão abrindo porteiras para coisas piores, não veem nada, e dizem que são videntes. Não precisa ser vidente para notar que uma pessoa não está dizendo coisa com coisa, não tem coerência naquilo que diz. E quando fala de Deus, não tem consistência absolutamente nenhuma. Não precisa ser vidente, não precisa nem ser, é só ser cristão, porque cristão, dentro do período em que nós estamos, todos nós somos, quer queiramos, quer não queiramos, quer acreditemos ou não, todos nós somos, porque é hierarquia cristã que está mandando nisso aqui. Para você ver, você pega a Igreja Católica, pega os evangélicos, todos falam no Cristo, cada um deles o vê, aliás, ver não que ninguém vê, mas o sente de uma maneira diferente, e a maioria o vê de acordo com os seus interesses, não o vê de acordo com suas obrigações como tal, como semelhante, como irmão. Foi aquilo que o mestre veio pregar, coisa mais fácil do mundo, coisa mais fácil do mundo. Depois da morte, do desencarne de Mato Silva, passaram a fazerem algumas interpretações das suas obras, ou colocando como preconceituoso em relação às outras vertentes da Umbanda. E dentro dessa sua convivência muito próxima, o que você tem a nos falar em relação a isso? Olha, quando a pessoa quer discutir um todo, ou quer falar sobre um todo, e conhece uma porcentagem muito pequenina daquilo que quer discutir, vai tê-lo como preconceituoso. De que maneira se escreve tristeza? É com S ou com Z? Então, tristeza, desde que eu aprendi, e a minha língua portuguesa é com Z. Mas se você colocar tristeza com S, também se lê tristeza. A pessoa sabe dizer, mas está mal escrito. E isso vai ter que entender. Alguém vai ver esse vídeo, pode ser pessoas leigas que vão entender muito, se forem pessoas muito cultas vão entender mais, e se forem pessoas iniciadas vão entender o todo. É nessas entrelinhas que a pessoa vai entender. Umbanda é a coisa mais simples da natureza, sendo que as modificações que a natureza faz, é o alto astral que faz. A adaptação aqui às coisas da natureza somos nós que temos que fazer. Agora nós queremos trocar as coisas, e é nessa coisa, nessa trocação de coisas, modificar, que as pessoas se perdem. Muitas das coisas que o Mata falou é para pensar um pouco mais. Se não entender, pense um pouco mais.
Se não entender, pense muito mais. Se não entender, desista. Não é a sua coisa. Agora, os princípios de fraternidade e de igualdade, isso todo mundo entende. Todo mundo entende. E é assim que o camarada tem que viver. Que o ser humano foi para viver. Você não precisa fazer mal ao vizinho nem nada. Não gosta dele, você segue o seu caminho. Daquele que eu gostar, você trata muito bem. Até porque o ser humano, ele foi feito para viver não isoladamente. É monogâmico que chama? É isso? Não. Isolado da sociedade. Isolado, né? não foi feito para viver isolado da sociedade. Tem um nome, mas enfim. Monogâmico tem relação com o casamento. É, tudo bem. Pode ser polígamo, não tem problema, mas pelo menos viver em sociedade. O camarada também não precisa ser poligâmico, né? Tem um bocado delas lá, isso só no Oriente. Entenderam mal. Quer dizer, então vão entender um dia, quem sabe. E é porque eles também, nas sogras, não estão perto. Se estivesse perto, eles desistiam logo. Desistiam logo. Mas eles casam com as sogras também. o camarada, o homem foi feito para viver em coletividades, pequenas ou grandes, médias ou grandes. Mas ele, às vezes, ele briga com ele sozinho. E a briga com ele sozinho se mostra, é demonstrada nos excessos que ele comete. Nos erros, nos excessos, comete aquilo sozinho. E se tiver, com 2 ou 3 estiver em grupo, comete muito mais. E outra coisa, não consegue seguir um caminho consciencial sozinho, quer seguir com um grupo. E aí não vai a lugar nenhum. Porque a sua racionalidade é sua. A racionalidade é nossa, individual. Então, se você quer seguir um caminho, tem que ser eu, sozinho. E nunca pedi, seria mentindo. Conselhos, quando era menino e andava atordoado pela vida, mas atordoado quer dizer longe da minha família. Não andava fazendo besteira, nem fumando maconha, nem nada disso. Aliás, nem bebia, só fumava cigarro, que eu fumo até hoje. E até considero o cigarro o único amigo que eu tinha. Quando andava sozinho não tinha ninguém. Lá no terreiro de Aruanda, mamãe de Umbanda chama na luz da estrela guia, chama seus filhos de fé, chama o povo. Bom, dando continuidade, Pai Mário, o que você diria para uma pessoa que esteja assistindo esse vídeo nesse momento, que seja um médium, que tenha tido algum contato com o livro do Mata, com a raiz, esteja curioso, mas hoje em dia são tantas opções, são tantas pessoas falando de uma forma deturpada da raiz, de uma forma confusa. Você, como um filho direto de Mata e Silva, poderia dizer para essa pessoa de que caminho ela poderia escolher para seguir dentro dessa linha? Olha, na verdade, tem 2 tipos de pessoas que tomam contato com as obras do Mata. São as pessoas que escutaram falar no terreiro, que são médiuns e que procurassem ver. Essas pessoas muitas vezes leem os primeiros livros que lhe vêm à mão. Até que, conversando com uma outra pessoa, tem a graça de escutar da outra pessoa, de dizer que tem o Mata e Silva, e apresenta um livro do Mata. E ele começa a ler, começa a se entusiasmar e começa a procurar pessoas ou terreiros onde se fala em Mata e Silva, onde se fala em raiz de Guiné, e onde ele ache
uma esperança, porque os livros do Mata são, todos eles, do princípio ao fim, de uma coerência inquestionável. E é isso que chama muito a atenção dessas pessoas. Tem um livro que se chama, acho que é Umbanda e o Poder da Mediunidade, onde tem relatados lindos casos de Umbanda, onde o Mata relata ali 0,001% de toda a vida dele, de casos que aconteceram, de questões em que ele meteu a mão. E se fosse escrever um livro, ele ia escrever uma enciclopédia. Eu poderia escrever uma enciclopédia de casos que aconteceram comigo nesses hoje 40 anos, juntando os do meu pai, dos outros médiums, que era tudo médium bom que tinha lá, médium muito bom, com boas entidades, de criança, caboclo, preto velho e Exu. Podíamos escrever uma enciclopédia de casos, que acontecia com todo mundo, não era só com o Mata, não. Porque num terreiro, as entidades todas incorporam e as entidades vão tratando de seus casos e vão dando conta desses casos, sem fazer besteira, com nada incoerente. Bem, a pessoa primeiro usar o bom senso. E quando começa a ver, o Mata enfatiza um negócio de Exu, onde enfatiza só uma coisa: não tem matança, não se usa encruzilhadas de rua, e saiba distinguir as classes de elementais e elementares, porque tem Exus elementais e tem Exus elementares. Aí, saber distinguir isso. Essas pessoas começarem a verificar nos terreiros que vão aquilo que fazem, porque aonde na tronqueira começa a ver coisas que fala do Mata, mas leva bife de fígado, bife disso, bife daquilo, galinha, pé de galinha, coisas assim, é bom cair fora, porque só fala no Mata, mas no Mata em Silva não conhece absolutamente nada. Uma outra coisa são coisas que são mais sutis. O Mata na raiz de Guiné, isto é, na maneira de Pai Guiné fazer a Umbanda e zelar pelos seus médios e os médios compartilharem dessa unidade, não se admitia bebida em excesso, e, aliás, nem bebida, e muito menos em excesso. Lá, dos tempos que eu passei com ele, dos anos que eu passei, acredito que não foram poucos, foi uma vida, só tinha 2 entidades que ele permitia beber, porque as entidades sabiam a quantidade e o porquê, que o Mata também sabe, e que não vem ao caso aqui explicar, porque sempre vai dizer alguém que para se afinizar ou qualquer coisa precisa de uma quantidade assim e não assim. Então não vamos discutir isso, até para não incentivar discussões de que medição de necessidade vai de acordo com cada pessoa. Isso fica fora de questão. Mas procurarem ler, quem tem os livros do Mata mesmo, editados pela editora Freitas Bastos, e que não sofreram nenhuma alteração, sofreram absolutamente alteração nenhuma, e procurarem entender aquilo. Não vão na conversa, não caiam na conversa de quem está dizendo que faz a raiz de Guiné, e quando você chega lá não tem nada de raiz de Guiné. Aliás, é o que se vê por aí. A própria palavra Umbanda é aportuguesado, mas é a Umbandã. Ela significa conjunto das leis de Deus. E se você for na maioria dos terreiros, você vê tudo menos alguma coisa que pertença ao conjunto das leis de Deus, começando por humildade, caridade e fraternidade. Então pediria a essas pessoas que não se cansassem de procurar. Às vezes, na primeira vez dá o tiro certo, e às vezes não dá. Acertarem
acertarem, procurarem, que vão encontrar. E aqueles cuja mediunidade está aflorando, mas mediunidade verdadeira, que por acaso ler algum dos livros do Mata e seja destituído de vaidade e de pretensões, vão encontrar com muita facilidade. Chegam muito fácil. Não com a facilidade que descrevem em livros ou em discursos de pessoas que conheceram o Mata, e conhecer é encontrar a pessoa, vamos dizer, conhecer como encontrar a pessoa, porque conhecer o Mata precisaria conviver com ele muito mais tempo do que o vê-lo 5, 6, 7, 10, 15 ou 40 vezes. Era conviver com ele, conhecê-lo mesmo, né? E o Mata como pessoa e o Mata como médium. Como médium seriam as entidades que estariam atuando, já não seria o Mata. E o Mata seria muito mais difícil até de conhecer do que conversar com as entidades. Entidades dificilmente alguém conhece, né? Conversou, mas não conhece. E o Mata seria tão difícil quanto conhecer as entidades. Assim, eu diria para essas pessoas persistirem na sua busca, porque quem busca com boas intenções vai encontrar. Hoje chegam dos lugares mais longínquos do Brasil, como acontecia naquela época, pessoas que leram o livro do Mata, chegou o livro do Mata às mãos e perdidos dentro dessas questões de espiritualidade e mediunidade e de vivência em terreiro, procuram uma orientação. E que a gente procura dar sem desfazer daqueles que falam sobre o mesmo tema, só que são exagerados e que procuram buscar trazer para si os louros que merecidos pela pessoa que escreveu o livro, que seria o Mata Silva. Muitas pessoas falam do Pai Guiné sem saber, na verdade, quem era o Pai Guiné. E quem era, aliás, nem qualquer preto velho que tem por aí, não sabem quem é. Muitos acham ainda que foram escravos que vieram aqui, que faleceram com muito sofrimento, humildade, e vão trabalhar na Umbanda para ajudar, assim, mas que são analfabetos. Pois esses potentados de sabedoria espiritual, que se travestem, muitos nem pretos nem velhos são potentados que foram aparecendo no decorrer do mundo, que o mundo não foi criado agora em 2000, não começou no ano, vamos dizer, 1 e agora nós estamos em 2015, não, tem muito mais tempo. Desconhecem talvez o crescimento das raças que nos antecederam, né? E que foram altos sacerdotes. Não vão pensar que a raça negra ficou aí por 100 anos, 150 anos e acabou a raça negra, não, foram milhões de anos. Enfim, mas aí discutir, não vamos discutir antropologia, nem um bocado de outras coisas que não vem ao caso. Vem dizer que o mundo não se fez ontem e a sabedoria de hoje é uma cópia daquilo que existiu anteontem, anteontem, anteontem. Já vem do passado. Assim, procurem persistir, procurem entrar no terreiro e observar, e quando aquele que estiver comandando o terreiro começa a se jactar e dizer que é ele, o próprio isso ou o próprio aquilo, começar a desconfiar. Só isso. Começou, já está, pois não. Eu queria saber o seguinte, uma pessoa, só pegando o gancho do que foi perguntado anteriormente, uma pessoa teve contato com as obras, com a literatura de Mata Silva. Ali ela vai encontrar alguns elementos que são muito característicos da raiz guiné, como as cores, né, que são ligadas aos orixás, a própria classificação dos orixás,
que inclui Ori e Olimar, que não pertence a nenhum outro segmento mais conhecido normalmente. Enfim, a guia, que é normalmente uma guia única, ligada à vibração original, enfim, todos esses elementos. Muitas vezes a gente vê que existem alguns terreiros, alguns centros, que ainda que digam que seguem a raiz, a gente vê que sofrem alguma influência ou outra. Bem, hoje, a questão do nome iniciático também, isso tudo era uma coisa que desde os tempos de Itacuruçá se fazia muito presente. O próprio Mata e Silva administrava isso quando tinham outros filhos de santo que iam abrir casas, ou não era tão rígido. Como é que era isso no princípio? Olha, existe um fato que eu não gostaria nem de tocar no assunto, porque essa verdade ela pode dar motivo a muitas interpretações e sempre negativas. Mas eu vou lhe dizer, quando eu entrei no Mata, o Mata era um escritor famosíssimo e de uma humildade ímpar. Ninguém diria que ele era escritor, nem que morava num lugar onde morava, que era de uma humildade ímpar. O Mata tinha um filho de santo feito num grau mais elevado, que era o mestre Taumã, o Ivan. E só. Algumas pessoas tinham muitíssima intimidade, mas não tinham assim mais nada do que isso. Eram amigos íntimos e grandes amigos, mas a gente está sabendo dessa coisa da terra, agora espiritualmente não. Quando eu entrei, uma coisa que muitas pessoas têm me falado nisso, mas é que houve uma grande reviravolta. Para que vocês tenham ideia, o terreiro, o Mata tinha luz na casa. O terreiro é iluminado com lamparina de querosene. Atrás do terreiro, o terreiro e os quartos que tinha dormitórios, lá para pessoas que iam assistir e não podiam voltar por causa do horário de ônibus, que não é assim, ônibus como se diz, intermunicipal, como se diz. Bom, quando eu entrei, é que começou a chegar uma turma de pessoas que quiseram colaborar e fazer aquilo um pouco mais aconchegante. Quer dizer, colocar luz, nós botamos um banheiro lá fora, porque as pessoas iam tomar banho na casa do Mata. Ele dizia nunca negou, mas a gente sabe que é um incômodo e tal. E a todos colaborarem, começou a se formar realmente uma fraternidade. Não foi à toa, começaram a aparecer espíritos ligados ao Mata de outras encarnações. E começou assim. Aí o outro mestre que ele fez fui eu. E depois é que vieram outros mestres. Mas naquela época, para nós, era uma coisa muito comum, normal, assim, como você passasse de ano no primário. Não tinha, assim, importância nenhuma. Eu era até muito jovem quando isso aconteceu. E para o Ivan também, eu já conheci. Eu entrei lá com 20 para 21 anos, e o Ivan é mais velho que uns 6 anos, mas também era muito jovem para ser mestre, né? E tinha pessoas lá de cabelos brancos que não eram mestres. Isso também nunca perguntei porquê, nunca questionei. Quando o Mata quis fazer de mim pai pequeno, que ele um dia me chamou para ser pai pequeno, já tinha um pai pequeno, e que eu respeitava muito, que era tinha mais tempo no terreiro. Mas ele ficava ali com a presença dele, ele recebia entidade assim, mas não demorava a dar consultas assim e tal. Quem trabalhava realmente muito era eu e ele. E nunca ligamos para isso. Até a morte dele.
porque depois do falecimento dele é que começaram a aparecer gente que entre as pessoas, algumas até eu conheci, nunca estiveram em Itacuruçá. São mestres, feitas por ele, e nunca estiveram lá. Porque pelo menos uns 70%, 80%, talvez até mais, daqueles que foram batizados, não feitos mestres, batizados lá, eu sou o padrinho deles. Que o Mata dizia: estou velho, você escolhe o Mário que é jovem, se precisar de mim, eu estarei presente através dele, ele vai lhe dar a mão. Depois do falecimento dele é que houve uma profusão de gente grande, que eu vou lhe dizer, e bem maiores do que aquilo que o seu merecimento e suas atitudes mostram. Tudo é uma questão de atitude. Ser não é bem assim. Dizer que é, muito menos. Aliás, dizer que é não é bem assim, e ser muito menos. E mostrar que é, aí nem existe isso. E pode perguntar às pessoas que andam por esses terreiros aí, que falam coisas do Mata, do Pai de Né, qualquer coisa, o comportamento daquela gente é bem aquém do que diz um terreiro de Umbanda popular. E puxo isso aí porque as pessoas querem menosprezar a Umbanda popular, que é a Umbanda não tem iniciação, não conhecem essas coisas, mas tem médiuns de fato, de direito, e tem entidades de verdade. E seria muito bom as pessoas irem com o coração muito desses mestres no terreiro de Umbanda popular e cair na mão de um preto velho, num caboclo de verdade, porque aquela gente tem também, aprender um pouco de humildade. Porque nós estamos cheios de lições. Dentro do nosso meio tem muitas lições de humildade dadas por pessoas, entidades dessa do terreiro de Umbanda popular. Então, o fato é que nessas coisas de mestrado começou a se incentivar isso como uma, vamos dizer assim, sem medo de errar, uma exploração muito da vaidade e de interesses da pessoa e da vaidade pessoal, dos pretensos mantos azuis. Hoje o que tem uma profusão de manto azul, de casaco azul, de isso azul e até de outras cores. Tá? Como se o manto azul fosse fazer alguma coisa a mais, fosse tirar o cara da verdade dele. Em relação à túnica, no meu caminhar aí de 20 e poucos anos, eu vi uma história que cada grau teria uma cor relativa de túnica, sendo que nas imagens de Itacuruçá eu não vejo nada disso. Isso seria uma verdade? Como naquela época em Itacuruçá nós não tínhamos internet na época que o Mata era vivo, então essas imagens dele não eram difundidas. E mesmo se tivesse internet na época de hoje, o Mata só deixava filmar alguma coisa se fosse para recordação de uma pessoa, com a recomendação de não colocar aquilo no vento. Não colocar aquilo no vento. Pois bem, hoje que o Mata está falecido, as pessoas botam aquilo assim, seria isso, para mim até dói, que é a mesma coisa de jogar no lixo uma coisa sagrada, uma coisa simples, mas sagrada. Simples, mas sagrada. Hoje todo mundo quer usar azul. O camarada, não adianta a idade. Umbanda tem uma coisa que tem que ser conhecido, o cerne da Umbanda. O cerne é a semente que movimenta tudo isso. E as pessoas conhecem 30% da parte exterior.
da parte interior não conhecem nada. Não conhecem nada. Então, ficam escondendo essas coisas, chamando a atenção para balangadãs, para um bocado de coisas, para cores, prateado, assim, e outras coisas mais. E se fossem saber realmente a função das cores na própria natureza, não fariam nenhuma besteira dessas. Sendo que a cor azul significa calma, tal, ótimo, uma beleza, que é uma verdade e tal. Uma verdade. Mas ela tem que ser viva, vibrante, atuante. Ter vida. Ter vida. A intermitência de uma luz daquelas lá. Né? A cor estática como azul assim, depende muito de você ver a cor. Aí já não é coisa da cor, já é sua. É a interpretação. E assim, nós vemos aí um bocado de coisas que são umas bobagens. É bobagens. Não sabem nem porquê. Agora inventam. O camarada gosta de sair cor-de-rosa, choque, e vai dizer que é coisa de criança, de elevado grau, e as pessoas aceitam. Ué. Tem problema não? Ué. Ai, Guiné, Pembe maior. Oh, Guiné, Pembe maior. Saravá, meu pai, Guiné, Pembe maior. Com força de São Miguel, Pembe maior. Com as santas almas benditas, Pembe maior. Oh, Guiné, Pembe maior. Ai, Guiné, Pembe maior. Oh, Guiné, Pembe maior. Saravá, meu pai, Guiné, Pembe maior. Com força de São Miguel, Pembe maior. Com as santas almas benditas, Pembe maior. Oh, Guiné, Pembe maior. Ai, Guiné, Pembe maior. Oh, Guiné, Pembe maior. Saravá, meu pai, Guiné, Pembe maior. Com força de São Miguel, Pembe maior. Com as santas almas benditas, Pembe maior. Oh, Guiné, Pembe maior. Veja que o Micael está em todas as religiões como o Senhor das almas, o Senhor da balança, da lei, do destino, e que na Umbanda, o desmembramento da Umbanda, e até pelas 7 notas musicais, e pelos 7 dias da semana, ele é a balança, é o Senhor da balança, da lei do destino, está no centro. O X de Xangô está no centro. Então é de uma lógica incrível. Agora, quando se trata de chamar, eu sou do orixá Iemanjá, sou do orixá Inhaçã, sou do orixá Oxum e tal, essas caboclas que pertencem à falange de caboclas da falange de Iemanjá, todas elas são orixás. Só que essas o orixá não incorpora. Eles dão um nome a mais 7, que vão dar um nome a mais 7, até chegar em entidades que têm a vibração que a pessoa possa incorporar. Porque orixá é vibração de luz. Se uma pessoa incorporasse, desintegrava. Pode ser que alguém que você viu no outro dia assim desintegre, mas não pode. Agora, se você for ver e ler algum livro que tem as esferas gerantes entre si,
e a vibração contida nessas coisas, em cada minúcia disso você vai encontrar. Tem um mapa de correlações que a Rita estava me questionando, que tem um que fica na vibração, vamos dizer, de Oxalá, e tem os 6 que vão correspondentes para as outras vibrações. Essa intercalação é tão perfeita que no outro dia eu fui ver um porquê de uma coisa que me pareceu esquisita, estava certíssima. Certíssima. Então não foi o Mata, nem o Mata tinha uma coisa de elitista, de isso ou daquilo, não. Porque se você tem uma tendência para matemática, você pode se meter em química, física ou em qualquer outra coisa, que tudo tem matemática no meio. Mas se você quiser agora uma ciência nova que é informática, matemática também serve. Mas só matemática você não vai resolver o problema de um computador. Então, cada macaco no seu galho. Cada uma daquelas vibrações tem sua razão de ser. Tem incoerência nenhuma. Por isso que eu digo, o cerne da Umbanda tem que sabê-lo fazer. Quando se trata de magia, aí a coisa pia muito mais fino. E podia estar aqui 1 ano falando, se eu soubesse também, né, de tudo, sobre magia, e vocês iam aprender 3% de magia. 3%. E olham ficar com a cabeça cheíssima de coisas. Como juntar elementos para fazer alguma coisa. Elementos para espíritos de natureza e elementos para espíritos que estão em evolução. Ou seja, elementos para elementais e elementos para elementares, que dinamizam isso. Ficar aqui falando durante o dia, 100 coisas por dia, como digo, se eu soubesse, né? E Maria, 100 coisas por dia durante o ano, ia falar pra caramba, e vocês vão aprender 3%. Mesmo iam ser sábios, mas com 3% do absoluto. Até porque, do jeito que, da maneira como nós vivemos a vida, a nosso sistema de vida no Brasil, que diferente do Oriente, outra coisa, aqui se aplicam certas coisas que não se aplicam lá, e vice-versa. Aproveitando a própria vibração como se diz, do lugar onde ele se situa, como está no hemisfério, quantos graus, isso assim. Nós não sabemos fazer isso. As entidades sabem. Mas nós não sabemos fazer isso. Por isso que, quando se fala em magia, não se fala que a gente sabe. Que a gente não sabe nada. Quem sabe são as entidades. E nós só somos intermediários para eles. Agora, você tinha me perguntado do nome místico. Bom, vá inventar nomes místicos aí. Isso seria a mesma coisa de achar que em cada 100 crianças que nascem vai nascer um Einstein também. O pessoal agora usa nomes místicos aí que não querem dizer nada. Eu peguei no outro dia um nome místico e fui analisá-lo. E significa coruja do escuro, da noite. Como uma pessoa já invejosa do caramba, digo, tá muitíssimo bem entregue. Tá muitíssimo bem entregue. Essa coisa de querer um nome místico é mostrar a quem esteja comandando, a pessoa que quer isso assim, que é uma pessoa de uma vaidade incrível. Deixe isso chegar naturalmente. Como é que isso chega? Isso a entidade dá, a própria entidade da pessoa dá, ou o Pai de Santo vislumbra isso, né? Ou o Pai de Santo, ou dizem ele. Em que momento? Na iniciação? Muito depois da iniciação. Muito depois. Iniciação quer dizer que você abriu as portas de um caminho a seguir. Inicial. É o primeiro espaço do caminho.
E dali até chegar à metade do caminho vai muitíssimo tempo. Muitíssimo tempo. Graças a Deus, eu dou graças a Deus que eu vi muita pessoa ser iniciada e eu não era. Agora veja que contrassenso. Não era iniciado, no entanto eu era o pai pequeno e era eu que comandava a gira. Vi pessoas serem coroadas e eu que comandava a gira. E talvez a raiva dessas pessoas, não sei. Porque eu as respeitava como tal. Tinha um lugar lá em Itacuruçá que eles acharam que era um lugar sagrado. O Matheus vai lá e apanha. Eu digo, não, meu pai, não sou coroado. Vai lá e busca isso. O que quer dizer? Eu ia lá buscar, eu obedecia a ordem, né? Eu ia lá buscar. Mas se as pessoas estivessem presentes, eu não ia, não. Eu respeitava aquilo que elas tinham. Agora, também uma coisa, tinha que exigir não o respeito a mim. Porque ali não era o Mário que estava ali. Era o pai pequeno, comandando o lugar. E tanto que um dia precisou o Ivan, que estava lá, diz, não senhor, se é o pai pequeno aqui, comanda e eu vou obedecer. Aí deu lição a eles de como devia se fazer. Porque a gente não está, o Ivan faz isso, não é. Conjuntamente é uma sessão e todo mundo tem que obedecer aquilo que está sendo feito. É uma sessão que está andando. Não é a minha casa que eu estou costurando uma bandeira do Flamengo ou do Vasco, e não, você faz assim, pontei aqui, você faz bainha, não é nada disso. Uma sessão. E isso é que as pessoas não entendem. Hoje, tem alguém querendo botar uma umbanda do futuro. Ora, o futuro a Deus pertence. Alguém preconizar o futuro, mas se esquecer das coisas do presente, é uma incongruência incrível. Essa questão do futuro, da Umbanda moderna, alguns dizem que a raiz de Guiné foi renovada, que aqueles que seguem os preceitos antigos, a ritualística, os objetos, são ortodoxos, estão ultrapassados. E como o mestre vê atualmente essa questão? Olha, eu não sei se bato palmas para essas pessoas ou se eu tenho pena. Nós estamos com o Papa, como é o nome dele? Francisco. Quantos papas houve até o Francisco? Sim, eu também não tenho uma ideia, mas teve muitos. Agora, o Francisco reza o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, diferente dos outros? Então, o Francisco ninguém está ultrapassado, está ok. Continua valendo. Eu queria saber, eu gostaria de saber de uma coisa. As pessoas, se quiserem chamar a atenção para o que sabem, para o que fazem, ou que pretensamente possuem, deveriam apresentar mais na sua maneira de ser do que aquilo que apresentam. Isso para não descrever, não enumerar, não dizer nada mais. Só isso. Eu continuo sendo a mesma pessoa de que quando o mestre faleceu. Só que mais velho. Mais macaco velho. Não vou dizer que não seja um pouco matreiro, que a gente vai aprendendo. Até em Portugal tem um ditado que diz: enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. E você tem que passar muito tempo para saber como não apanhar. É? Eu apanhei tanto, mas tanto mesmo, que não folgavam-me tanto, mas folgavam alguma coisa. Dava para respirar. Dava para respirar. Então, mas continuava apanhando. Então acho que essas pessoas deviam olhar um pouco para o que estão pensando, fazendo e dizendo, para não incutir outras pessoas que vão pensar que daquilo onde o mestre terminou é onde eles começam a aprender.
E é um erro terrível. Nenhum chega a lugar nenhum. Haja vista que agora, com qualquer advento que está havendo aí no astral, que também não sei como é que eles não viram isso, está chegando muita gente telefonando e querendo saber e perguntando. Você vê no seu próprio site, muita gente de longe, dos confins desse Brasil, perguntando. Incrível. Todos até conhecem. Portugal. Até do estrangeiro. Todos conhecem os insignes mestres aí. O Mata e Silva nunca ouviram falar de mim, porque também nunca me mostrei. Alguns conhecem o Taumã, os outros mestres também eram as pessoas humildíssimas. Eles davam mesmo, não diziam que davam. E tem outros que tiram. E aqueles que vêm se queixado de lhes ser tirado. Como eu não os conheço, não fui eu que lhes tirei. Como o Ivan também não os conhece, não, e os outros também não foi eles que lhe tirou. Alguém deve estar tirando. Eu, complementando a pergunta que já foi feita, eu acredito mesmo que existem terreiros em diferentes pontos, mas localizados aqui ou ali, enfim, e diferentes mestres pais de santo, que vão colocar o seu tempero na sua forma de condução, que isso é muito natural. É lógico. Cada um vai ter. E o próprio local onde o terreiro está também vai exigir diferentes condutas dependendo da situação. E a pergunta é: se uma pessoa decide seguir esta linha, porque na verdade, eu acredito que as pessoas escolhem por afinidade, por se encontram dentro de uma linha, e cada um escolhe a sua, que lhe vestir melhor. E se uma pessoa diz, não, essa linha, para que se diga que aquela casa segue a raiz de Guiné, independente das coisas à parte, que itens ou que coisas você diria que fazem parte de uma coluna vertebral, da onde disso não poderia sair? Você poderia citar algumas coisas que deem esse norte, essa posição. Disso não pode fugir. Olha, não pode fugir de uma coisa que é primordial, não só a raiz de Guiné, como a todo que queira seguir, queira montar uma casa de Umbanda. A primeira coisa, realmente, a pessoa ter conhecimento, está imbuído de que sabe para fazer. Isso é uma coisa de responsabilidade dele com ele mesmo. Olhar-se no espelho e ver se é capaz. Se for, primeiro, humildade, igualdade e fraternidade. A primeira coisa. E depois, algo que se chama lealdade àquele que trouxe isso, a maneira de conduzir uma vida, a maneira de fazer, que é o Pai Guiné. Mas lealdade à Umbanda, à sagrada corrente astral de Umbanda e ao Pai Guiné. A maneira do Pai Guiné conduzir raiz de Guiné, é a maneira como o Pai, dentro da tenda do Pai Guiné, se fazia uma sessão de Umbanda. Isso é a raiz de Guiné. Não existe uma coisa de o que é a raiz de Guiné, uma coroa, uma cúpula, não é nada disso. É a coisa mais simples do mundo. A maneira de como ele fazia a coisa, sem misturar. Na raiz de Guiné não se admitem entidades de marginais do astral dentro da raiz, excesso de bebidas, vaidades. Os médiuns tinham que se apresentar de uniforme todo igual, os homens de jaleco, mulher de calça comprida, não tinha saia rodadas e muito menos unhas pintadas, isso e aquilo, e aqueles apetrechos que você vê, um desfile de, como se chama aquele de São Paulo, Fashion Mall, uma coisa assim, Fashion Week, era um desfile de coisas lindíssimas e riquezas, quer dizer, cada um mostrando mais do que o outro, a sua própria vaidade. Mostravam o exterior, e o interior, as entidades que vêm, está com o interior realmente lindíssimo. Isso é uma condição sine qua non. E depois fazer a coisa da maneira mais simples, sem invenção nenhuma. Segue. A gira tem a sessão princípio, meio e fim.
os intervalos assim, porque ninguém é de ferro, princípio, meio e fim. E fazer também outra coisa, não fazer sessão às segundas, quartas e sextas, porque sessão de verdade, como nós tínhamos Itacuruçá de 15 em 15 dias, para se recuperar de uma para outra que quiser é difícil, imagina de segunda, quarta e sexta, deve estar brincando. Deve estar, a pessoa que está fazendo sessão deve estar brincando. Porque sessão verdadeira lhe desgasta muito, porque você incorporado, você desgasta uma energia incrível. E depois tem uma coisa, é sua energia que dinamiza as energias elementais para, às vezes, equilibrar aquela pessoa, resolver um caso daquela pessoa, mais aquela outra pessoa. Alguém tem que dar energia. Onde é que está a energia? Do médium. Então, essa é a coisa da raiz de Guiné. É a maneira de fazer a coisa. Sem querer acrescentar, sem isso. E sem luzes, sem lantejoulas. Como é que chama aquele negócio de escola de samba? Adereço. Sim. Bem, dentro dessa questão aí de reconhecer a raiz, ela é uma escola, uma academia de Deus, né? Como da antiguidade, entendo a tradição. E na parte de objetos sagrados, como reconhecer essa escola? O que realmente um iniciado verdadeiro, que tenha passado por um processo, para ser identificado como da raiz, o que não pode faltar no terreiro de objeto sagrado? Olha, eu acho que o único objeto sagrado, ele é impalpável dentro de um terreiro, é a verdade. O resto são apetrechos que têm um significado, que, como a cruz, como as velas, né? Porque até, na verdade, a vela serve para um bocado de coisas. As guias estão demonstrando a quem está ali de ver que aquele realmente é um iniciado e é que a pessoa que está no caminho do sacerdote, é um sacerdote no caminho, percorrendo o seu caminho. Muitas das outras coisas, elas só se... até porque a pessoa de fora não vê. Então, como não vê, é sagrado só para a pessoa, que é um material de defesa, de uso, de o cara manipulação e de defesa para o camarada. A pessoa que vai lá no terreno não precisa ver aquilo, não precisa saber de nada, não precisa, aliás, não tem nem nada a ver com aquilo, não é ele que vai manipular, é tão somente para quem sabe, para quem é o iniciado e o sacerdote manipular para certas coisas. Agora, a única coisa que falta, que é, como digo, impalpável, é verdade e boa vontade. Agora, se quiser botar a jaleco azul, branco, cor-de-rosa, xadrez ou qualquer coisa, tem que ir de uma maneira que as pessoas não se fixem mais na roupa do que naquilo que está fazendo ou dizendo. Ter esse cuidado. Senão, se for botar assim, você tem camarada que é rico, e vai botar uma espada cravejada de diamante. Quer dizer, é capaz de comprar a espada, de pegar a espada, não vou dizer do primeiro rei português ou espanhol, Afonso Henrique, que ela é pesada pra caramba. É 2 mãos de um homem, agora não a manipulam. Mas pegar umas espadas aí desses militares, oficiais da marinha inglesa, que na verdade são manchadas de sangue, né? Ou então, aliás, tem uma pessoa conhecida que apareceu na coisa vestido de, como é que é o nome daquele pessoal da Idade da Pedra, o Fred Flintstone, com um negócio assim, nem sei como é que se chama aquilo, uma massa, não é tacape, não, é um osso de dinossauro, uma coisa assim. Também, se ele acha que é assim, deve ser assim.
Só que eu queria ver uma criança, as pessoas, tio, para que serve isso? Você quer saber de uma coisa? Nós temos um amigo jornalista, a filha dele, menina, pequenina, já tem uns 5 anos, foi num centro kardecista, tadinha, ela não entendeu bem aquilo tudo que estavam falando, aquelas palestras sobre filosofia. Só que ela questionou o pai. Diz, pai, essas pessoas só falam, como é que eles fazem caridade? Aliás, olha, eu fiz anteriormente a pergunta do que você falaria para um médium que está ali em contato. Se hoje eu dissesse assim, o que você falaria hoje para os dirigentes de terreiro? Eu falaria para os dirigentes de terreiro diminuírem muito a vaidade e agirem, aliás, serem mais objetivos numa única direção. Gastariam muito menos tempo, gastariam muitíssimo menos dinheiro e davam menos aborrecimentos. E não plantariam tanto a descrença, nem fariam com que nas igrejas evangélicas fosse um manancial de pessoas que desacreditam nas coisas que fizeram. Os pontos do Pai Guiné, existe um especial que a gente sabe, você já nos orientou, inclusive, que não deve ser cantado nos terreiros, por aí, como tem sido feito. Você podia contar um pouco dessa história, de que ponto, enfim, como é que surgiu e o porquê que ele não deve ser cantado por aí pelos terreiros? Muito boa pergunta. Na verdade, tem me incomodado muito, e às vezes até em terreiros que eu vou incógnito, as pessoas não sabem quem eu sou, e que de repente começam a cantar um ponto do Pai Guiné, e que eu vou ter que interferir e me identificar para dizer que esse ponto não deve ser cantado. Primeiro, que a pessoa não sabe o porquê que está cantando, e segundo, que é um desrespeito a uma entidade que não é uma entidade qualquer. É um ponto que não foi trazido pelo Pai Guiné, foi um conjunto de acontecimentos que fizeram com que esse ponto aparecesse, surgisse, para definir uma situação e defender o mata de uma situação que estava numa calça riada. O mata contou que certa vez ele estava na varandinha da casa dele, do casebre dele, da choupana, como ele definia, que tinha uma varandinha curtinha assim, estava fumando o cachimbinho dele. De repente ele sentiu uma sonolência e começou a adormecer e ficou em transe. Viu chegar uma porção de índios que eram os donos da terra de Itacuruçá e começavam a questioná-lo quem era ele para abrir um centro espírita, um terreiro de Umbanda em Itacuruçá, porque eles eram donos daquela terra e que ele não tinha autorização nenhuma. Aí o mata não tinha nem como se defender, começou a adormecer mais profundamente, e os outros disseram, pelo seu atrevimento, nós vamos desencarnar você. E começaram com as suas lanças a bater, a dançar e a cantar uma dança de guerra. De repente se escutou um grito no astral: Agoieu, babalauieu. Esse ponto. Babalauieu, babaúne. Eles identificaram que era alguém do astral que vinha e pararam aquilo e apareceu o Pai Guiné. Aí o Pai Guiné diz: eu sou o Pai Guiné. Identificou-se
E eu tenho ordens diretas de São Miguel Arcanjo. Eu tenho ordens e direitos de trabalho para poder abrir. Foi dado por ele. Aí o chefe que estava comandando aquele grupo de índios pegou um camarada e disse: vocês ficam aí, que eu vou subir com ele no astral e ver se é verdade. Com o pai Guiné. Subiu. Quando voltou, disse: tem ordens e direitos de trabalho, pode abrir o terreiro e nós ainda vamos ajudar. Aí começavam a cantar, os índios começaram então a cantar. Você veja, é tão cronometrado aquilo e tão reto, tão honesto, que eles começaram a cantar aquilo aqui. O pai Guiné cantava uiê, babulelê, babalá, uiê, babá, uiê, babá, Guiné. E eles cantavam: Oxinda, mamãe, Cinda, auê. Chegou o pai Guiné. Oxinda, mamãe, Cinda, auê. A lei de São Miguel. E o pai Guiné cantava: Oxinda, mamãe, Oxinda. Cambinda, minha gira tá girando. Cambinda, meu lugar tá chamando. E os outros repetiam a mesma frase assim. E aí, o Mata voltou assim, lembrando sempre esse sonho que, lógico, na iminência de ser levado ao ló, e guardou o ponto. Então o pai Guiné cantava de vez em quando. Tem licença de cantá-lo numa ordem, numa hora de pedido de socorro, aqueles cujo pai Guiné fez. Não foi o Mata que fez, pai Guiné fez. Pai Guiné coroou, que tinha pessoas que o Mata coroava e tinha pessoas que o pai Guiné encostava e coroava. E eu vou lhe dizer, é um número muito pequeno, ínfimo mesmo. Então, eu não gosto que cantem esse ponto. Até porque também não pode ser cantado qualquer terreiro que não sabe a razão do ponto. Vai achar que é um ponto qualquer, que não fosse assim um ponto de carnaval. Não é não. E isso, a gente fica... respeito àquela entidade. Primeiro precisa saber quem é Sindalê. Primeiro precisa saber quem é Sindalê e quem foi Pai Guiné quando andou pela terra. E quem foi o Mata quando andou pela terra também. Né? E, para não abrir e englobar mais pessoas, quem foi, juntamente com o Mata, aquele conjunto de médiuns que tinha ali. Não eram todos, mas o conjunto de médiuns que fazia o núcleo do terreiro, uns 5, 6 ou 7, eram pessoas ligadas no passado. Então, eles vamos, e isso a gente não vai permitir. Ainda se fosse um terreiro que levasse as coisas como deve ser, dentro dos preceitos, dos conceitos e tudo, Pai Guiné, a gente chegaria para o camarada e digo: cante esse ponto quando estiver numa enrascada danada, numa aflição qualquer, você pessoalmente, que Pai Guiné vai lhe ajudar, e lá em cima Sindalê vai lhe ajudar. Agora não cante à toa para as pessoas e cantar até em roda de samba, papapá, porque é bonito. Não cante não. Respeito. E é essa coisa do ponto. Não deve ser cantado. Assim como tem um ponto que é ponto de Samani, aquele Jesus é Samani no Oriente, que não deve ser cantado após as 21 horas. Porque as falanges de entidades de vibração oriental não descem após as 21 horas, a não ser num caso de extrema necessidade. E extrema necessidade não quer dizer corriqueirice. Quer dizer, muitas coisas tem que saber, assim como saber os horários de Exu, horário da terra, do fogo, do ar e da água, saber aquela coisa, fazer a coisa da melhor maneira possível, Ué, as coisas que, se você veja, tem chaves de boca que são em milímetros, outras são em polegadas. Você quer pegar uma porca,
que é de milímetro, bota de polegada, você vai tomar um trabalho danado. E vice-versa. O clima já diz, é milímetro até polegada. Então cada ferramenta para a sua serventia, a sua utilidade e a sua serventia. As pessoas acham que ponto cantado é inventado em casa. Assim, o cara está lá e faz um ponto, assim, como é que é? Escutei um ponto que até o Maurício cantava. Pai Maurício, afinei minha viola, afilei meu violão, chegou, afinei minha viola, só falta meu violão, chegou o pai Joaquim de Angola, din, 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 dom, dom, dom. Eu fui com ele num terreiro que cantava isso. Ou é assim ou é assado, mas combinada viola, violão, Joaquim de Angola e din, dom, 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 dom. Eu não tinha religião. Meu pai, minha família não tinha religião declarada. Não ensinou os filhos a acreditar em nada. A minha mediunidade manifestou-se através de uma entidade que se diz Preto Velho. Ele quis se identificar como Pai Guiné da Angola, é um nome. São termos africanos de origem afro. Essa entidade veio manifestar-se através de mim, o que se chama de transmediúnico. Eu via entidades indígenas, via entidades africanas, eu tinha problemas, visões que eu não compreendia. Eu desconhecia tudo isso, mas com a chegada dessa entidade, aqueles fenômenos, aquelas entidades, aqueles, como se diz vulgarmente por aí, espíritos que eu via, desapareceram e eu voltei a ter paz e tranquilidade. Então essa entidade iniciou uma série de manifestações espirituais atendendo a pessoas e deixando instruções para mim. Ele proibiu que fosse a qualquer tipo de centro, tenda, terreiro, que naquela época eu não compreendia nada, não entendia. E ele daria todas as instruções necessárias para a tarefa que eu havia sido designado pelo astral. Dissera ele naquela ocasião que eu teria, em certa altura da minha vida, de escrever. Eu tinha naquela ocasião meus 16 anos, hoje tenho 58. Tá na hora de... Por isso, eu aprofundei mistérios, conhecimentos muito interessantes a respeito dos sinais riscados da Umbanda, que nós chamamos assim, de Lei de Pemba, que tem uma correlação estreita com a escrita pré-histórica do Brasil, composta de 75 sinais, tem uma correlação profunda, porque a Lei de Pemba, que nós chamamos, tem correlações com forças, com fluidos e com entidades espirituais, sinais, signos, e as letras modernas não têm. Nós sabemos, os estudiosos sabem, que o atual metro musical, o atual escalão musical é o chamado de temperado, ele é incompleto. Então até o mistério dos mantras foi perdido, porque existe um outro escalão musical, o autêntico, descoberto pelo científico Alveito. Iniciei a minha luta na Umbanda, que já tem mais de 40 anos, com a assistência espiritual e enfrentando naturalmente o impacto da modificação das ideias, do esclarecimento. Agora, convém frisar que eu iniciei na parte mediúnica da Umbanda, Preto Velho, eu ia dizer que era Umbanda, sem ter mestre nenhum humano. Eu não frequentei tenda nem terreiro de ninguém. Eu fui, como se diz por aí numa linguagem interna nossa, feito mesmo. Todas as instruções, tudo que eu sei, a minha própria escola, veio através de mim, através dos meus mentores espirituais. Essa entidade não tem as vestimentas com que os nossos atuais índios se apresentam. Nossos atuais índios são
ramificações degeneradas de um tronco. Nós tivemos, muito antes da era pré-cabralina, uma cultura indígena avançada. Haja vista a língua, a chamada língua boa, Nhangatu, ou seja, posteriormente o Tupi-Guarani. Então, me foi determinado escrever sobre Umbanda. Daí é que eu comecei a tomar contatos com o chamado movimento dos terreiros. E comecei a ver coisas, a observar, verificar que havia uma tremenda confusão nesse setor. Porquanto, se eu, que não entendia de nada e tinha sido escolhido para veículo mediúnico de uma entidade que eu preso bem, se diz preto velho, se diz, dentro do seu objetivo de humildade, de simplicidade, ele quer ser um preto velho, e ele se diz, se identifica como Pai Guiné da Angola. Ele não é exatamente isso que ele diz, essa roupagem dele, é para uma questão de comunicação com a massa. Eu verifiquei que estava tudo muito por fora daquilo que ele ensinava. Pois não me corte a raiz, pois não me mate a coral. Cruzeiro do Sul é um signo sagrado, cosmogônico do Brasil. Brasil dito, pátria do mundo, pátria do Evangelho, coração do mundo. A minha questão foi natural e espontânea. É como que as minhas aquisições do passado no terreno filosófico e espiritualista tivessem a época certa de brotar. E isso iniciou-se com visões quando eu tinha 9 anos de idade, depois aos 16 anos, com a manifestação mediúnica, digamos assim, dessa entidade que eu chamo carinhosamente de Preto Velho, e que ele quer se chamar de Pai Guiné da Angola. Quer dizer, eu não tive escola em terreiro nenhum. Eu sou por mim mesmo e orientado pelo astral até o dia de hoje. Os ensinamentos que eles deram, que eu fixei em obras. Então passei a aprofundar o assunto e a esclarecer de acordo com as instruções do astral. Sempre que isso eu queira ressaltar qualquer laivo de vaidade, isso não tenho mais na altura da minha vida, do meu grau, do meu conhecimento, não existe mais vaidade, nem objetivos de glória, nem de ostentação. A minha literatura, é claro, provocou tremendos impactos inicialmente. E, ultimamente, ela, de certa forma, venceu. Criou escola, a uma vanguarda intelectualizada, que é essa literatura que corre todo o Brasil e até no estrangeiro. Por exemplo, eu tenho um livrinho, Quando o Poder da Mediunidade Está Esquecido, que ele foi intensamente solicitado pelos seminários teológicos da América do Norte. Então, em 55, eu comecei a escrever sobre Umbanda, assistido naturalmente pela orientação dessa entidade e de outra entidade que posteriormente eu tomei contato com ela. É o Caboclo Paé, é uma entidade da primitiva cultura Tupi, Nambá, Tupi-Guarani, da época pré-cabralina.